versão que diz assim, uma mais antiga, que ela diz assim, ó, sejam sinais para marcar tempos e estações. Quem escreveu o Gênesis foi o Moisés. Foi Deus que revelou o Gênesis para ele, quando estava na fenda da rocha. Deus revelou isso para ele, e ele escreveu isso daí. Ele disse, tem os luminares, o sol e a lua. Então entenda, sempre vai haver noite e dia. A vida não é linear, porque muita gente entra em crise, nós entramos em crise, sabe por quê? Porque nós queremos que a nossa vida seja na caixinha, certinha, regular. Escute, bem-vindo à vida. Vai ter dia que você vai estar alegre, vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar saltitando, mas tem dia que você quer ficar deitado, e está tudo certo, porque foi Deus que estabeleceu isso. Eu não posso ficar na estação errada. E Deus estabeleceu as 4 estações. Vamos lá, você que estudou lá na primeira infância. Vamos lembrar qual é a primeira? A primeira é o quê? Primeira é o quê? Parece que estão inseguros. Diga assim, primavera. Porque qual é o tempo da primavera? Diga assim, flores, cheiros, pássaros, cantos, coisa maravilhosa. Tudo que você faz na primavera dá certo. Você põe a mão e a coisa dá certo. Você faz um negócio, você lucra. Você está querendo olhar para uma menina para convidá-la para namorar. Na primavera você pode ir lá, ela vai estar cega e vai dizer para você, eu te quero. É? Na primavera tudo dá certo. Só que aí vem o verão, certo? Verão é o quê? Tempo de pouca roupa. Ó, os irmãos aí, vigia. Vai para a praia, água de coco, sol, rede, férias, coisa boa, maravilhosa. Calor, um tempo gostoso, o pessoal fica bronzeado, igual o meu irmão Alexandre. Tudo assim. Depois vem o quê? Outono. Outono é quando as folhas deixam de ser verdes e começam a ficar assim, avermelhadas, amareladas, umas cores assim bonitas, um vinho, e você olha e fala, nossa, que paisagem maravilhosa, linda. Só que por quê? Diminuiu aquele pigmento das árvores que deixava ela verde, que é a clorofila. Diminuiu. Agora começa aquela árvore a produzir um novo hormônio, e aquelas hastes que seguravam as folhas, bonitinha, linda, maravilhosa, verde, começa a desprender as folhas. Já viu e nós aqui em Goiás, em Goiânia, é a manguba. Já viu a manguba, tanto que ela fica bonita? Ela fica linda, e ela começa a ficar amarelada, e daqui a pouco ela vai começando a soltar folha, coitado do vizinho que mora embaixo. Enche tudo, enche as calhas, enche as ruas, cai tudo. E você olha para aquela árvore, e você fala assim, pronto, a árvore está morrendo. Não. Aquelas hastes estão afinando. E as folhas são desprendidas. Por quê? As folhas, os frutos antigos, velhos. Porque vai começar uma nova estação. E ela precisa desprender daquilo que não tem mais utilidade para ela. Eu já chorei muito pelas coisas que foram embora da minha vida. Até o dia que eu entendi que todas as coisas não me pertencem, mas pertencem ao Senhor. Elas vieram para a minha vida para cumprir um propósito. Mas quando elas cumprirem o propósito, elas podem ir. Se você entender isso, se nós entendermos isso, nós vamos sofrer menos. Porque vai desprendendo as folhas, vai desprendendo aqueles frutos velhos. A árvore vai afinando. Aí chega o inverno, que nós estamos no inverno, aqui em Goiás. Imagina o nosso inverno aqui. O inverno aqui é diferente. Mas você passa nas ruas e vê as plantas, as árvores, tudo sequinha com os galhos assim, parecendo um esqueleto. Elas não têm beleza. Porque na época do inverno você perde a beleza. Sabe a beleza da primavera? Acabou. Agora começa esse momento de aprofundamento das raízes. Porque vai vir a primavera e você vai frutificar. Para tanto você precisa descer essas raízes. E aí as pessoas, nós olhamos para as árvores e vimos elas sequinhas. E a gente fala assim, que jeito que a gente fala? Eu acho que morreu.
Só que ela não morreu, ela está cumprindo o propósito, ela está entendendo o tempo, a estação, o modo de Deus agir. E o que acontece? Ela começa a aprofundar as raízes. E quanto mais profunda ela for, na próxima estação, ela vai produzir os frutos mais doces possíveis. Eu preciso entender isso, porque muitos de nós queremos viver só na primavera. Muitos querem viver só no verão. Escute, não é assim. E Deus ensinou através de Moisés. Ele disse lá na criação. Ele começou a ensinar. E Moisés começou ali a escrever. No primeiro dia. No segundo dia. No terceiro. No quarto. Ele não é Deus. Por que ele não criou tudo no mesmo dia, Camila? Por quê? Nós somos apressadinhos. O que a gente gosta? Para ontem. E aí quando chega no livro de Êxodo, por favor, você vai colocar para mim, por gentileza aí. Eu não sei, mas eu acho que eu te dei. Êxodo, acho que 20:11, se eu não me engano. Vê se é, se não for a gente volta. Isso. Deus disse assim, porque em 6 dias em 6 dias o Senhor fez o quê? Os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Mas no 7º dia descansou. Escute, Deus precisa descansar? Eu pergunto de novo, Deus precisa descansar? Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que ele descansou, Chiquinho? É para te acordar. Por que Deus... Chiquinho, por que Deus descansou? Que bom, Chiquinho. O Chiquinho tem trabalhado muito, eu conheço a vida dele. E eu vou na casa dele, eu sei que você trabalha muito. Mas Deus está dizendo para você, é um tempo de descanso na sua vida. Deus não precisa descansar, mas Deus estava dizendo assim, eu vou ensinar vocês que tem um modo de agir sobre a terra. Você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas no 7º você vai descansar, você vai aquietar, você vai saber que eu sou o Senhor do sábado. É isso que Deus está dizendo para mim e para você quando Ele escreveu isso aí. E Moisés escreveu isso. Aí vem Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1. O que é que diz lá? Você pode ler comigo, 1, 2, 3. Que bom, Nayane. Com carinho, olha para esse irmão que está no seu lado e fala assim, existe um tempo certo para todas as coisas. Então, portanto, aquiete. E saiba que Deus é Senhor. Por que está escrito isso? Porque nós queremos tudo no nosso tempo. Nós queremos tudo do nosso jeito. E aí nós vivemos super estressados, angustiados e achando que Deus não gosta da gente. Escute, tudo já está preparado para mim e para você, antes da fundação do mundo. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos já está pronto. Só que tem um detalhe, Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21, olha só o que ele diz. E disse, louvado seja o nome de Deus para sempre. E ele diz mais o quê? Lembra aqui que Moisés pediu? Moisés pediu o quê? Diga assim, sabedoria. Aí Daniel vai explicar. Que o que ele vai explicar? Não, volte. Isso. A sabedoria e o poder pertence a quem? Ao Senhor. É Ele que dá sabedoria e Tiago vai lá validar isso. É Deus que dá a sabedoria e o poder, porque pertence a Ele. É Ele que dá a sabedoria para a gente. E nós estamos como igreja aqui, queridos, não para ficar rodopiando. E se você rodopiar eu acho maravilhoso, mas eu quero que você tenha entendimento daquilo que Deus tem para você amanhã enfrentar segunda-feira, para você amanhã olhar na cara do problema e dizer para Ele, o meu Deus vai me dar sabedoria para eu devorar você. Porque muitas vezes é o problema que devora a gente.
Mas quando você tem sabedoria de Deus, você olha para o problema e vê ele como alimento. Fala, eu vou te triturar no dente. Vem, pode vir. Vem. Porque o meu Deus me deu sabedoria. O meu Deus é o Deus que dá sabedoria a Ele. Aí o próximo versículo. Diga assim comigo. É Ele que faz o quê? Não, é o pastor que muda. É o marido que muda as estações lá na minha casa. Na minha é a mulher que muda as estações. É o meu filho. É o meu patrão que muda as estações. Não. Só são o quê? Muito bom, meu filho. Está começando a ficar crente. Me ajudando a pregar. Ele diz, só são instrumentos. O trabalho, a empresa que você trabalha é um instrumento de Deus. O carro que você anda foi um instrumento que Deus permitiu que você tivesse. O dinheiro que cai na sua conta é Deus que permite ir para a sua conta. Olha, eu falo para você, o que você estudou e aprendeu foi Deus que permitiu os seus neurônios, a sua massa cinzenta aí, organizar isso. Foi Deus. Você pode dizer comigo, diga, foi Deus. Você chegou aqui, foi Deus. Você desceu aquela rampa, foi Deus. Você está de pé, foi Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que muda os tempos. É Ele que vira a chave. É Ele que abre porta e é Ele que fecha portas. E nós ficamos com raiva de pessoas. Nós ficamos com raiva do marido. Alguns maridos ficam com raiva das mulheres. Pastor Alessandro falou aqui hoje. Pode assistir a palavra dela, foi linda e poderosa. Às vezes nós ficamos chateados com o nosso patrão, é a palavra feia, né? Como é que fala o nome de patrão acima? O gestor. E Luciene, gestor, Luciene. O gestor. Às vezes nós ficamos irritados com o colaborador, com o irmãozinho do lado. Nós ficamos. E nós achamos que ele tem poder de fechar a porta para a gente. A gente acha que a pessoa, o gestor te mandou embora. E você fica indignado. Mas me mandou embora. Escute, bendito. Fechou a sua estação. Seu ciclo terminou. É um tempo novo. É uma estação nova. Troca de roupa e caminha. É a estação nova. Só não pode largar a mulher. Entendeu? O resto. Aquele barracão que você mora. Chegou o tempo de trocar. E eu falei para o senhor isso na primeira vez que eu fui na sua casa. E eu quero declarar que esse dia está chegando. E o senhor vai ter coragem de morar num apartamento. Tem coisa que é útil. Uma vez, eu li um livro do Tiago Brunet. E falando assim, o povo fala que ele é coach. Não importa se ele é coach, se ele não é. Não importa. Importa que eu aprendi. Escute uma coisa. Ele disse que numa construção a gente põe aqueles andaime. Lembra? Para pôr, para ajeitar, e na parte superior, pôr telha, pintar, fazer um monte de coisas. Quando aquela construção está belíssima, maravilhosa, o que é que você faz com o andaime? Tira de lá e despacha ele. E às vezes tem pessoas que não querem tirar o andaime. Ela pintou a casa, está linda, está maravilhosa, está ajeitada, mas ela está com aquele andaime feio lá na sala. Tira de lá. Porque já cumpriu o propósito da construção. Tem coisa na sua vida que já cumpriu o propósito da sua vida, daquilo que Deus estabeleceu. Você precisa entrar no novo de Deus. Você precisa entrar na nova estação. Porque é Ele que muda as épocas. E é Ele que muda as estações. E diz mais, lê comigo por favor. E Ele dá sabedoria. Diga assim, sabedoria, conhecimento e discernimento. São diferentes os três ali, ó. Sabedoria você recebe de Deus. Conhecimento você adquire na universidade, lendo, estudando ou com alguém. Discernimento é o Espírito Santo que vai dar para você. E sabe qual que é a sabedoria? Não é saber a estação que você está.
Saber a estação é muito bem, é muito bom. Mas sabe o que é importante? Eu saber o discernimento daquela estação. O que eu devo fazer naquela estação? É isso que eu preciso entender. Você pode dizer comigo, diga assim: Deus é atemporal. Ele é Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é Senhor. Escute, diga assim comigo: a minha vida é passageira. Eu estou aqui só de passagem. Eu vou embora. Vocês lembram do seu Celso que entrava aqui numa cadeira de rodas? Lembra? Lembra do filho dele, o Flávio, empurrando a cadeira de rodas? Você lembra disso? Quantas vezes o Flávio veio aqui, com o pai dele aqui: pastor, ora comigo, ora com meu pai. Lembra disso? Flávio morreu hoje. Sabe como? Foi buscar a esposa no trabalho. A esposa aguardou ele numa praça do setor oeste, numa praça, esperando o marido que foi buscá-lo. Ele chega, quando ela está na praça, as abelhas vão em cima dela, na praça. Ele corre para abraçar ela, para proteger, que ela está gritando com as abelhas lá. Quando ele abraça, as abelhas vão nele, ó, pica ele. Ele foi levado para o hospital. E ele está no IML agora. Eu recebi essa notícia com muita dor. E eu estou estudando a palavra sobre isso. E o salmista diz isso. Ele diz assim: lembra que vocês são passageiros, são frágeis. Vocês são efêmeros. Nós estamos aqui hoje, amanhã não está mais. Somos viajantes nessa terra. E às vezes nós estamos com tanta bagagem da nossa caminhada, que torna pesado a nossa caminhada sobre a terra. E às vezes nós não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. O nosso tempo aqui na terra, queridos, é uma coleção de 10 ciclos de 7 anos. De 7 em 7 anos, alguma coisa acontece na nossa vida. E a gente continua caminhando como se nada acontecesse. Se fôssemos viver aqui para sempre, não. Nós não vamos viver aqui para sempre. Aqui é um tempo. Existe uma eternidade preparada para você e para mim. Eu preciso acessar isso, meu filho, minha filha. E não se acessa pelo conhecimento natural. Não acessa a eternidade com elaborações humanas, não. Não conseguimos fazer isso. A vida é passageira. Nós fomos criados temporais. Eclesiastes 3:11. Olha só o que Deus fez quando elaborou a gente. E fez tudo belo ao seu tempo. Diga comigo: e também pôs o quê? Nós não compreendemos isso. Deus deixou o desejo, o anseio dentro de nós, mas Deus não deixou isso muito claro para a gente. Como é que eu vou acessar isso, Luciene? É pela filosofia? É pela matemática? Não! É pela experiência? Não! É pelo conselho do pastor? Não! Você vai acessar a eternidade através do discernimento do Espírito no seu espírito. Eu preciso pensar, queridos, na eternidade. Eu preciso compreender isso. Romanos 6:23, por favor. Diga comigo: por quê? O salário, o quê? Mas é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Querido, ele está dizendo para nós que a vida eterna é um dom gratuito. E que essa eternidade está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É uma pessoa.
Eu preciso conhecer Jesus. E como eu conheço Jesus, Luciene? Através daquilo que Ele fez e da sua palavra. É isso, eu preciso ansiar. Você precisa caminhar nessa terra, trabalhar, correr, investir. Você pode fazer tudo isso, é louvável. Casar, dar em casamento, fazer festa, celebrações, ficar grávido, fazer o que quiser. Você pode, mas lembre-se, vai terminar isso aqui um dia. Existe uma eternidade. Existe alguém que está esperando desenvolver na minha mente e na sua mente o conhecimento de Cristo Jesus. É a vida eterna. Isso é. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É assim que a gente acessa a eternidade, somente dessa forma. E eu preciso fazer o que, Luciene? Eu preciso entender isso. C.S. Lewis, ele é um dos maiores escritores cristãos do século XX. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Você pode dizer comigo isso? Diga assim, tudo que não é eterno é inutilmente. Entende isso? O que não é eterno, nós não podemos apegar a isso. E com a consciência disso, eu preciso entender que a vida é cíclica. E você, por que eu tenho que entender, Luciene, os ciclos da vida? Eu vou dizer primeiro, você pode dizer comigo, diga assim, eu tenho que entender que quem não consegue discernir a estação, perde a oportunidade. Você sabia disso? Se você não souber aproveitar, discernir o tempo, a estação, você perde. Aquilo que é para você vai para outro. Luciene, eu já ouvi falar que aquilo que é meu ninguém pega. Eu já preguei isso. Só que eu quero despregar. Ninguém é absoluto. Eu não sou, você não é, nós não somos. Nós somos servos e nada mais. Mas eu preciso me colocar na posição de discernimento e de entendimento dos tempos e das estações, para eu aproveitar minhas oportunidades. A vida é feita de fase. Sabe qual que é a sabedoria? É saber que hora entrar e que hora sair. Eu preciso disso. Lá em Cantares capítulo 2, não está anotado ali, eu lembrei. O noivo fala para a noiva assim, ele fala assim, pomba minha, amada minha, querida minha, vem. Ele fala, os pássaros estão cantando, saia das rochas, das fendas, vem, mostra o seu rosto, eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir sua voz. Aí ele diz assim, sabe o que ele diz? Diga comigo, diga assim, o inverno já passou e a primavera chegou. Mas ela estava deitada. Sabe por quê? Porque ele diz assim, levanta. Levanta. Às vezes você está de pé, mas dentro de você está sentado. Nós acomodamos na igreja, nós acomodamos no casamento, nós acomodamos no relacionamento. Nós acomodamos, escute, não, escute o que eu vou te dizer, prepare-se para a nova estação, invista na sua vida, vai à frente, guerreie, batalhe, não pare, não pare. Outra coisa, queridos, quem não discerne o tempo, quem não consegue discernir o tempo, sabe o que acontece? Fica comparando, começa a tornar comparativo. A Cris chegou na igreja agora. Nem chegou direito, já está sentando na janela. Fulano chegou semana passada, está abrindo o culto já. A inveja é uma coisa louca. Todo mundo tem, ninguém fala. Eu tenho, mas eu luto com ela. A gente fica se comparando. O outro está na primavera, a estação dele está na primavera.
a sua é outono, ou a sua é inverno. Aí você olha para ele e fala assim: nossa, Deus é injusto. Como é que deu carro para ele? Eu estou andando aqui ainda de Mercedão. Você não sabe o que ele fez para comprar um carro. Ele casou e eu estou aqui orando, fazendo jejum e nunca casei. Que isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse porque Ele vê aquilo que o homem não vê. Nós vemos o exterior, eu vejo o que está de fora, mas Deus vê o que está dentro. É isso que Ele vê. Talvez você esteja aqui questionando: ah, eu sou o mais velho lá de casa, mas o caçula passou na frente. Será por quê? Será por quê? Ah, mas eu faço isso e faço aquilo e não aconteceu. Fica comparando, esquece. Não compare. Se você tiver algum problema de entendimento, chama aquela pessoa e pergunta para ela. E fala assim para ela: pastor Alexandre, que estação o senhor está vivendo? Andando para lá e para cá. Vou abrir a mala aqui. Só viajando, manda um e-mail: pastor, nós te amamos, você é maravilhoso. Pastor também, nós estamos indo para a praia. Aí a inveja pega em mim e fala: meu Deus, que vontade de ir também. Mas é a primavera dele. Pronto, sabe o que eu tenho que fazer? Diga comigo: eu tenho que celebrar. Eu preciso celebrar a sua vitória. Eu preciso celebrar as suas conquistas. Eu preciso celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu preciso celebrar. Não posso ficar comparando. Não posso ficar comparando. Não se compare. Nós somos únicos. Você é única. Você é único homem. Você, Deus te fez absoluto. Por que que a Sara, depois de 12 anos, que teve o último filho, engravidou? E eu estou aqui e não engravido? Porque o povo trabalharam lá. Entendeu? Isso. Quem não discerne as estações não cresce, fica raquítico, querido. Escute, vai ficando aí desnutrido na área do vitimismo. Fica aí. Eu preciso entender. Existe um texto na Bíblia que eu sou apaixonado por ele. Pastor Lemani está de olho no relógio. Ele já me perguntou ali: que hora que você quer mesmo? Brincando com o senhor. Primeiro livro de Crônicas. Deixa eu lembrar a história para você. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Davi foi aquele menino que foi ungido lá no meio dos irmãos, lembra? Que ninguém chamou ele para o jantar e aí ungiram ele lá no meio, cheirando excremento de ovelha, suado, a tez vermelha do sol. Mas ungiram o menino. Depois ele é ungido em Hebrom. Saul persegue ele dia e noite como se procura um cão. Perseguiu esse homem e ele tinha uma promessa. Sabe qual que era a promessa para ele? Você será governador. Está lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Está escrito lá assim, quer ver? Põe aí, por favor. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos seu sangue. Continua. No passado mesmo que Saul era rei, eras tu que liderava Israel nas batalhas. O Senhor, o teu Deus, te disse. Diga comigo, você faz o quê? O que é isso? Diga assim, uma promessa. Você tem uma promessa? Tem uma promessa. Eu tenho uma promessa. Só que a promessa de Davi demorou. Por que demorou? Porque ainda não era a estação. Deus ungiu ele rei, mas lá no trono tem outro rei. Então Deus é piradão. Como é que ele unge um cara para ser rei e tem outro no trono? Escute. Eu e você vemos aqui, ó, um palmo à frente do nariz. Deus vê do outro lado da parede. Deus vê tudo, Deus sabe tudo.
Ele recebe a segunda unção, e ele está com essa palavra, essa promessa, mas nada acontece, perseguição, correndo, e Saul falando, eu vou matar você, eu vou destruir você, eu vou acabar com você, e está matando. Um dia Saul morre, mas antes dele morrer, Deus falou para Samuel, Samuel estava um dia chorando. Deus falou assim, Samuel, por que você está chorando? Ele falou, sabe por que eu estou chorando? Eu estou chorando, por quê? Eu não coloquei nenhuma lâmina nem das minhas pregações, nenhuma. Eu estou chorando porque eu queria que Saul ficasse no trono. Deus falou assim, por que você está com dó de algo que eu já rejeitei? Tem coisa que Deus já rejeitou e você está choramingando. Nem o profeta, que era homem de Deus, discerniu. Nem o profeta discerniu. Nem o profeta. Mas aí eles se reúnem no lugar. Agora capítulo 12. Eles se reúnem todos. Morre Saul. Eles reúnem todas as tribos. E eles vão atrás de Davi. Você vai jogar aquela das tribos. Aquele tanto de nome, aquele tanto de número. Isso. Ele estava lá em Hebron e foi chegando a tribo. Você pode dizer comigo, diga assim, de Levi. Chegaram quantos? Olha só, o sacerdote, só a elite, zona, ó. Valente, com 22 oficiais guerreiros. Senhor Davi, nós viemos aqui para guerrear com o senhor. Depois diga, Judá. Quantos? 6.800 armados de lança e escudo para a guerra. Todo mundo com os dentinhos, ó, afiado. Simeão. Guerreiros prontos para quê? Uhul. Nós vamos ter agora karatê com o pastor Jorge Eugênio. Eles fizeram karatê. Aí Manassés, tem quantos mil? Indicado por nome. Sabe quando você manda uma carta assim, fulano de tal, recebe esse daí que é eu que estou mandando? Aí você nem quer aquela pessoa, mas quando viu a carta e viu de quem era, que beleza, passa, entra. Isso aí. Efraim. Soldados valentes e formosos. De Dan. Preparado? Naftali, ou Naftali. Aser. Zebulon. Ruben e Gad. Está vendo o número subindo? Agora vamos ler 1 Crônica 12, 32. Diz que de um lugar distante, diga assim, bem distante. Vieram, sabe quantos? Da tribo de Isacar, 200 chefes. O que é 200 chefes diante desses números? Nada. Só que tem um detalhe, diga assim comigo. Eles eram habilidosos no conhecimento do quê? E sabia fazer o quê? As estações. E diz assim, se você continuar lendo o texto, diz assim, eles governavam todos os irmãos. Isso é perigoso eu te dizer isso. Mas quando você discerne tempos e estações, Deus te dá posições de comando. Está escutando o que eu estou lhe dizendo? Deus te dá condições. Deus te faz você avançar. Por quê? Porque eles entendiam os tempos e estações. Eles sabiam discernir. Sabe quando que as coisas se tornarão mais leves para mim e para você? Quando pelo Espírito Santo de Deus, eu começar a discernir tempos e estações. E agora eu vou colocar rapidão só as lâminas que nós fizemos. Nós estamos no 9º ano. E a gente precisa entender cada ano. Primeiro ano, coloque para mim por favor, o que é? Diga assim, primeiro ano. É o ano do... Quando você chega num lugar, primeiro ano é aprendizado. Você não senta na janela no primeiro ano. Está entendendo isso? Em lugar nenhum, no casamento. Você vai entender essa mulher, entender. Esse neném que chega, a pastora Lorena, hoje estava assim, meu Deus. Eu não sabia que a maternidade era tão maravilhosa. Porque não dorme.
surta, sem dormir. Não estou assustando as grávidas. Já passei por aí. É o primeiro ano do aprendizado. Jesus estava convocando os discípulos dele. Segundo ano. Vamos só falar. Diga assim, trabalho. Segundo ano, na sua empresa, no seu casamento, na igreja, na sua função, você tem que trabalhar com afinco. Está ali os textos para você, só você ler depois. Terceiro ano. O ano da afinidade. Lembra quando Jesus diz assim, não chamo vocês mais de servos, chamo vocês agora de... Antes era servo, agora é amigo. Mas se você é amigo, aí você se torna um melhor servo. Ele tinha a princípio 70, foi para 12. 12 caiu para 3. 3 ele tinha 1. Terceiro ano você está afinada. Você passa o laser assim, agora, viu? De olho fechado assim, ó, na pessoa. No terceiro ano você toca sem olhar, né, Gabriela? Na partitura. Quarto ano. Diz assim, o início da frutificação. Eu não vou esticar os outros anos, porque não vai dar tempo e eu não vou passar. Eu só quero agora, peraí, volta aqui só um pouquinho. Me põe lá, diga assim, quarto ano. É o ano da frutificação. O início da frutificação. Esse texto, sabe o que diz? Jesus, ele está falando a parábola, ele diz assim, ó. Que um homem chegou lá, numa vinha, e tinha uma figueira na vinha. E ele falou assim, nós vamos cortar ela. Por que nós vamos cortar? Porque ela não tem fruto. Ela não produz, vamos cortar. Aí o vinhateiro falou assim, não corta não. Nesse texto bem de Lucas. Deixa eu adubar. Quem sabe o ano que vem ela dá. Não corta. É o início da frutificação. E lá em casa, essa semana, eu parei para estudar e eu observo demais a natureza. Isso é uma coisa que me pega isso. Põe uma foto aí para mim. Da minha aboboreira e do meu pé de banana. Essa aboboreira é na minha cozinha. O pai do pastor Júnior, que acabou de entrar na UTI, às 7 da noite hoje. Eu ia falar, mas no início, mas lembrei agora. Ele me deu essa abóbora. Eu tirei a semente. E a semente nasceu no meio do pedregulho. Ela está cheinha de flores. Talvez você não veja, porque eu não sou muito fotógrafo. Ela está cheia de flores e flores e flores. Ela nasce uma semana cheia de flores. Aí eu vou lá e olho e falo assim, nasceu a abóbora. A florzinha faz assim, ó. Aí eu vou de novo na outra semana. Tem mais 4. Eu olho, ela faz... Eu falei com ela essa semana, conversei com ela. Falei, semana que vem, se você não vingar, eu vou cortar você. Falei com ela, nós conversamos as duas. O Luiz não está lá em casa, uma semana sem marido, só eu, conversando com as plantas. Meu Deus, os capos me pegam. Minha bananeira deu um cacho enorme. Só que o vento veio e dobrou ela. Ela caiu. Ela produziu. Ela deu fruto, diferente da aboboreira, que não deu nada até hoje, está só entupindo o lugar meu. Mas ela deu, e o cacho é muito, ele deve ter umas 12 pencas. Muita fruta. Luciano, por que você está me contando isso? Vai pensando na sua vida aí. Só que o vento que soprou, derrubou ela. Eu não tirei ela porque ela tem que terminar de madurar. Eu deixei, falei, tem uma seivazinha, não vou cortar você não, vou deixar você aí. Só que o que acontece? Sabe que Deus me falou na bananeira? Está falando, você é doida. Bom, eu vou te contar. Ela frutificou. Ela correu. Ela fez. Ela aconteceu. Mas no primeiro vento, ela não suportou o fruto e caiu. Não tem profundidade. E eu quero fechar aqui. Tem muita gente que tem frutos. Faz e acontece. Só que não tem profundidade com Deus. No primeiro vento, desiste, larga, vai embora, solta, troca, muda e não quer nem saber. Não, o Espírito Santo diz para mim assim, você precisa, Luciene, ter profundidade comigo. E profundidade você vai ter que rasgar o chão. E rasgar o chão é difícil.
A gente prefere ficar num aspecto bonitinho, saindo flor. Mas não dá uma abóbora. Eu quero que você fique de pé. Ciene, o que tem a ver a sua abóbora comigo? Nadinha. Sexto ano. Quinto ano, perdão. Diga assim, é o ano da perseverança. Você tem que estar firme. Sexto ano. Diga assim, é a bênção triplicada. Lembra, pastor Elber? Nós compramos, no sexto ano, nós compramos o espaço FEFA, o lote de lá, e ganhamos a chácara. Você lembra disso? 3. Foi o pastor Elber que me disse isso. Falei, vou anotar, na época. Sétimo ano. Diga-se o ano. Oitavo ano. Diga assim, é o ano do recomeço. Nós temos que fazer tudo de novo. Só que com um detalhe. Agora você tem habilidade. Você não erra mais onde errou. Eu não vou errar mais onde eu errei antes. Eu vou começar um novo ciclo. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou receber a sabedoria de Deus no meu espírito. E eu vou fazer. E eu vou plantar. Porque Deus vai dar o crescimento. Você vai frutificar. Mas o seu fruto vai ficar de pé. Você não vai se curvar. Você vai continuar. Pode soprar os ventos. Pode soprar as línguas. Pode vir a escassez. Pode levantar o inferno. Mas se você estiver firmado em Deus, Deus vai dizer para mim e para você: você está plantado como um carvalho de justiça. Salmo de número 1, que eu não estava lembrando. Vamos fechar. Isso. Diga comigo, bem-aventurado é aquele que não anda. O quê? 2. Pode passar. Pode passar. Não. Bota aí o 2. Isso aí é a raiz. Diga assim, ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Que mais? Ele vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo que ele fizer, vai prosperar. Quem foi que diz que acabou? Quem foi que diz que é o fim? Flávio está lá no ML agora. Mas quem diz que é o fim para o Flávio? É o fim do corpo. Mas agora ele passa para um outro lado da eternidade. E um dia, ele vai estar diante do justo juiz, Senhor dos céus e da terra. E lá não tem advogado. É só um juiz que vai ter lá naquele dia. E o Flávio vai encontrar com o Senhor. Ele foi hoje, por conta de uma picada de abelha. Estava vivo, saudável. Foi buscar a mulher, a esposa. Sepultou o pai. Tem mais ou menos aí 6 meses. Seu Celso, membro dessa igreja. Agora ele foi também. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Mas enquanto eu estiver, eu quero estar de pé diante do Senhor. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que achou que alguma coisa aconteceu na sua vida e que isso te traumatizou e você achou que é o fim. Você achou que foi o fim.
Se você quiser, eu te espero aqui para a gente orar. Se você desejar, se você quiser vir dizer: Senhor, eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Pode vir, se você quiser vir, pode vir. Vem, livremente. Se o próprio autor Talvez você entrou aqui e está pensando em desistir. Desistir de alguma coisa. Eu não quero nominar para não te envergonhar. Mas você já pensou em desistir. Só que hoje Deus está dizendo para você: não é tempo de você desistir. É tempo de você avançar. E você quer parar. Deus está dizendo: não é para você parar.